E vem conferir a crítica da terceira temporada de Spy X Family. E se encerrou o anime de Spy X Family, a terceira temporada, com 13 episódios. Além das três temporadas, também vale destacar que Spy X Family recentemente ganhou um filme chamado Code White. E assistindo essa terceira temporada, eu infelizmente percebi algo sobre Spy X Family. Continua sendo um anime muito bom, muito divertido, gostoso de se ver, mas eu dei uma certa enjoada de alguns fatores que acontecem aqui. Isso faz o anime ser ruim? Não. Longe disso. Ele continua sendo um anime bom. O problema é que eu acredito que existem alguns fatores que eu já gostei mais. Porque eu lembro da minha experiência de assistir a primeira temporada de Spy X Family. E foi uma experiência maravilhosa. Eu me apaixonei pela família, pelo Lloyd, pela Yor e também pela Enya. Depois, quando entra o Bond, eu acho que ele dá uma boa oxigenada no que o anime precisava. Mas eu senti que a partir da segunda temporada, eles acabaram tomando algumas decisões que já fez eu sentir que estava um pouco repetitivo algumas coisas, algumas ideias não estavam funcionando muito bem. Eu sinto a mesma coisa aqui na terceira temporada. Porque a parte técnica de Spy X Family, eles conseguem manter a qualidade. Seja na parte da trilha sonora, afinal, a música instrumental de Spy X Family eu acho muito boa e condiz muito com o clima que o anime precisa, tanto na parte mais leve, mais divertida, mais diária, como na parte também de ação. Eles conseguem, de uma forma muito natural, misturar uma música que deveria ser para espionagem com o dia a dia e casar de maneira coerente. Você não vê uma quebra abrupta da trilha sonora quando tá a Enya para quando tá o Lloyd fazendo uma missão. Eu acho que isso é muito bom. A abertura também é muito interessante e o encerramento também. Eu admito que das três temporadas essa é a abertura e o encerramento que eu menos gostei, mas mesmo assim vale destaque. A abertura e o encerramento da primeira e da segunda temporada foram muito marcantes para mim. Mas elas são boas. E a parte técnica, na parte da animação, eles mantêm uma qualidade. Eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande em Spy X Family na parte de animação, porque realmente eles têm que mudar o estilo de animação em questão de tom que o anime precisa dependendo da hora. Quando a Enya está em tela, eles precisam que a animação seja muito mais leve, divertida. A Yor também passa isso, menos quando ela está nas suas missões. Só que o Lloyd, quando a história foca nele, normalmente ele está em missão. E as missões dele vão ficando cada vez mais perigosas. E ele precisa de muita violência, muita ação. Então eles precisam de ser muito inventivos na parte de fazer essa parte de tom mudar. Porque você não pode fazer um episódio onde é a coisa mais divertida do mundo em relação a parecer que não vai levar nada por causa da Enya, no sentido dela querer que o Damian vá para casa dela, e no episódio seguinte você ter o Yor lutando no esgoto de forma agressiva. Quando você pensa nisso, você faz uma coisa muito violenta, você muda de forma abrupta o tom da série, isso pode gerar uma incoerência. Então eu acho que até nesse ponto eles têm um problema que eles conseguem resolver de forma muito bem. Porque a ação funciona muito bem, porque a parte de animação é boa, é bem feita, é fluida. Eles conseguem manter um certo tom em relação às cores da obra, que também ajudam muito nisso. Porque não é totalmente colorido e mais bobo na parte da Enya, e mais sério, escuro e realista quando é o Lloyd. Não, ele consegue manter uma paleta onde sempre tem uma mesma tonalidade de cores, conseguindo fazer com que não mude tanto colorido quando é a Enya, nem tão escuro para quando tá um Lloyd, ou para quando eles estão em casa. Quando tá em casa, inclusive, eles usam cores muito mais vibrantes para mostrar aquele ar mais aconchegante, de uma boa família. E a parte da Enya você vê que usa muito mais o sol, o laranja, o amarelo, o azul. Enquanto o Lloyd eles usam uma cor mais escura, só que não escura tão forte. Você vê que desde a roupa dele já é um verde mais escuro, um azul mais escuro, um lenço vermelho. Você vê que o fundo sempre é um pouco mais escuro. Por quê? Porque eles mudam o tom do anime através das cores, algo que eu acho que funciona muito bem. A animação, óbvio, não é a mais fluida do mundo, ainda mais não é a mais detalhada do mundo, até porque a gente viu recentemente o Spy X Family Code White. E aí a gente vê quando uma animação tem uma qualidade de um nível muito elevado. Quando as lutas da Yor no filme são maravilhosas. Mas aqui funciona muito bem. Eu acho que nesse ponto a parte técnica do anime continua mantendo uma boa qualidade e entrega o que a obra precisa. E eu acho que isso funciona bem.
O problema é que são algumas situações que eu acho que ficam um pouco repetitivas. Eu até fiz um vídeo aqui no canal lá atrás, falando se eu acredito que existia vida além da Enya. E por que eu falei isso? Porque eu acho que a Enya ela é o ponto de equilíbrio dessa obra. Quando ela tá como protagonista, a obra cresce muito, porque ela é muito divertida, ela é muito alegre, as situações que ela se coloca acaba crescendo muito o que o anime pede. E quando tá o Lloyd ou o Yor como protagonista, você vê que vai para um outro caminho que eu acho que funciona menos. É bem verdade que essa temporada acertou em cheio em mostrar 2 episódios de flashback do Lloyd. A gente aprendeu muito mais sobre ele. E óbvio, as missões dele são interessantes. Mas aí fica muito para o que você gosta mais. Para mim, eu acho que essa parte da Yor, do Lloyd, que são legais, são interessantes, elas não conseguem chegar no nível da Enya. Porque eu realmente tô mais. Quando eu sinto pra assistir Spy Family, eu sinto pra assistir querendo algo leve, divertido, despretensioso, bom pra passar o tempo. Porque foi assim que eu comecei vendo a obra, sendo que eu não tinha lido o mangá antes. Então, quando tem episódios da Enya fazendo as suas coisas, mesmo que pareçam que são episódios mais bobos, pra mim é o espírito que a obra se vendeu pra mim desde o começo. Algo que vai ter seus momentos sérios, mas de modo geral, é essa diversão. E a Enya passa isso aí. Além dela ser muito carismática, a relação dela com a Beck é muito interessante. O Damian sendo um antagonista que funciona bem, é isso que eu espero da obra. A Yor ainda consegue manter bastante isso pela sua ingenuidade. Então, por exemplo, o episódio que ela vai pro Country Club das mulheres ricas e joga vôlei é muito divertido. Já o Lloyd, eu não acho a parte dele ruim. Mas o problema do Lloyd dentro dessa obra seria que ele vai pra uma parte mais séria, que ele não quer conversar sobre diversão, não. É para resolver o problema do mundo. Se ele não resolver, o mundo explode. Então, separadamente, se sente um pouco dessa diferença do que você quer ver. Tanto que eu tenho certeza que para quem gosta muito dessa parte de investigação, pode ser que ele ache até a parte da Enya um pouco mais chata e queira ver a parte do Lloyd. Para mim é o inverso. O do Lloyd é interessante, é legal, mas como um todo eu ainda imagino que a Enya ele é o ponto de equilíbrio, porque a série se vendeu assim para mim, como algo despretensioso. E o Lloyd é que ele vai para algo muito mais dominação global que também tem que ter, senão o anime não teria uma função de existir. Mas então esse é um problema narrativo, às vezes ele funciona um pouco menos para mim por causa disso. Sem contar que uma outra coisa que eu sinto muita falta, que a primeira temporada fazia muito e depois saiu muito, é a família em si. Porque a família em si, eles não aparecem em tantos episódios fazendo coisas junto. Eu acho que isso faz falta para mim. Mesmo que essa terceira temporada dê mais espaço para alguns personagens secundários, inclusive tem alguns episódios que nem a Yor, nem o Lloyd e nem a Enya tem como protagonista, o Frank tem um protagonismo no episódio. Mesmo assim, eu sinto falta na terceira temporada daquele episódio onde a Yor, a Enya e o Lloyd saem para fazer alguma coisa. Isso é aquele dia a dia que faz falta a gente ter essa ligação desse personagem que a gente gosta tanto. No fim, a terceira temporada de Spy X Family é uma temporada que ela tem muitas qualidades. Ela continua sendo muito boa. Eu gosto muito de quando lança uma nova temporada de Spy X Family, porque eu sei que é aquele anime que eu vou passar o tempo me divertindo. Mas é inegável que eu já gostei muito mais desse anime do que eu tô gostando hoje. E por isso que eu fecho a terceira temporada de Spy X Family com uma nota 7,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da terceira temporada de Spy X Family? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.